irmãos e irmãs em Cristo, muito boa noite. A paz seja com todos. Neste mês de novembro, marca para nós, no Ocidente, um feriado de natureza religiosa. O dia 2 de novembro, como o Dia dos Mortos, o Dia de Finados. Eu já ouvi pessoas comentando e dando a este dia um outro nome, um outro significado que eu achei bem interessante, simpático. O Dia da Saudade. Porque eu acho que ele representa exatamente isso, o Dia da Saudade, o dia de cultuarmos aqueles nossos mortos queridos que não se foram, né? Porque finado é o que finou-se, é o que findou-se, é aquele que acabou, enfim. E nós sabemos que ninguém se finda, não é? Ninguém se fina, estão presentes em outro plano, né? Então eu acho que mais simpático o Dia da Saudade por conta deste amor que devotamos aos nossos entes queridos que já retornaram à nossa pátria espiritual. Mas é comemorado no mundo inteiro, é um feriado não sentimental, não social, mas de natureza religiosa. E é bastante antigo. Tem-se notícia disso já no século X, e sabe-se também que os celtas cultuavam os seus mortos, evocando-os, inclusive, no dia 1º de novembro. E ele, então, comemorado sob a ótica de diferentes religiões. As religiões só existem por causa da morte. A morte ronda o homem, assombra-o, fascina-o, desde os tempos do Neandertal. Quando o homem toma consciência da inevitabilidade da morte, tudo o que ele faz é tentar imortalizar-se. Ele constrói pirâmides, ele constrói catedrais, ele faz filhos, ele escreve livros, ele compõe sinfonias, ele cria religiões. Dar sentido à vida, a todas as misérias, a todo o sofrimento, mesmo que pareça não haver sentido, mas em conta de um futuro promissor, de uma outra vida, de uma vida onde não haja sofrimento, onde não haja dor. Isso é dar sentido à existência do homem e também dar sentido à morte. Então, quando isso há serenidade e equilíbrio, o homem acaba por tornar-se imortal. Esta é o grande esforço das religiões. E nós não tratamos a morte de igual maneira em todos os tempos, em todas as épocas da civilização. Nossa relação com a morte evolui juntamente conosco. Mas este ano, quase findando, marcado tragicamente pela Covid-19, nos deixa lições que, apesar de dramáticas, trágicas e dolorosas, nós precisamos compreender e precisamos digerir. Como é que nós lidamos com o fenômeno da morte nessa modernidade? Aliás, é esse o nosso tema. A morte na modernidade. Nós somos bastante resilientes à dor, mas parece que é uma resiliência negativa e não aquela capacidade de superar, de recuperar-se das adversidades, de dar a volta por cima. Nós criamos uma casca apenas por cima, uma armadura para nós podermos sobreviver. Nos acostumamos com tudo, com o sofrimento, com a dor, com o absurdo, com o egoísmo, com a indiferença. Quanto mais nos machucam, menos choramos. E quando vemos o nosso semelhante sofrendo e chorando, nós não nos importamos. O grande número de mortes neste ano levou-nos a improvisar remédios para a dor, e parece que um deles, perigoso, é a indiferença. Os necrotérios
lotados em muitos países, fizeram com que fossem improvisados frigoríficos, caminhões frigoríficos para depósito de corpos. A Itália chegou a utilizar pistas de patinação no gelo como depósitos de cadáveres. Decretos impedem os velórios e, diante do necessário isolamento e distanciamento social, amigos e familiares se veem impedidos de viver o luto, se veem impedidos de chorar aquele seu morto querido. E aí não morre só o morto, morre também um pouco aquele que fica. É isso que os italianos chamaram de a dupla morte. A dor da morte acaba por levar-nos à negação da morte. Nos faz fugir das experiências que causam sofrimento e fantasiar ilusões de imortalidade. Então negamos ou banalizamos a morte e, com isso, banalizamos também a vida. Ensinavam os romanos: memento mori, memento vivere. Atrás de todo imperador, quando ele desfilava, de todo general vitorioso, ia sempre um escravo, dizendo-lhe ao seu ouvido isso: memento mori, memento vivere. Lembra-te que tu és mortal, mas lembra-te também de viver. É preciso também viver. Claro, para nós, espíritas, sabemos que nascimento e morte são apenas os dois portões, o berço e o túmulo, por onde se entra e se sai desta vida. E esta vida, imortais que somos, não se finda porque ela está presa sempre neste eterno devir. Mas trata-se de entender não quando ou por que finda-se a vida, e sim a maneira como se vive a vida entre estes dois portões, berço e túmulo. Esse é o que Immanuel Kant chamava de imperativo categórico. Ele usa muitas palavras para dizer uma coisa que nós já sabemos sobejamente de maneira simples e com poucas palavras. Diz Kant assim: age somente segundo aquela máxima que possas a todo tempo querer que se tornasse uma lei universal. Nós já ouvimos isso de uma outra maneira, bem mais simples, que diz assim: fazei aos outros o que quereis que os outros vos façam. Tem uma passagem no Evangelho em que Jesus concita, convida os seus discípulos a seguirem-no e a pregarem o reino de Deus. Está em Mateus capítulo 8 e também em Lucas capítulo 9, mas nos parece que em Lucas nós compreendemos melhor. Tanto é que é a versão adotada e explicada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da estranha moral. É o memento mori, o memento vivere que Jesus nos ensina. Lembra-te de que és mortal e lembra-te de que tens que viver. Ele diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, Jesus e os discípulos, lhe disse um deles: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe diz: as raposas têm covis, as aves têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele diz a um outro discípulo seu: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E Jesus lhe observou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e quanto a ti, vai pregar o reino de Deus. Jesus conhecia muito bem os seus discípulos. Sabia quem havia escolhido, ele havia escolhido, lá na espiritualidade ainda, para a tarefa de espalhar a boa nova. Aquele primeiro discípulo, apesar de empolgado, apesar de entusiasmado,
como muita gente que nós conhecemos, que se candidata a tudo, eu quero, eu faço, eu vou. Mas no momento certo ele nega a caminhada. Ele sabia que aquele discípulo não estava à altura. Em compensação ao segundo, que não lhe oferece, que não se oferece para nada, Jesus, conhecendo seu coração comprometido, simplesmente diz: vem e segue-me. É preciso que a gente entenda uma coisa. Por que isso aconteceu? O ritual do sepultamento judaico começa com o que se chama de tahará, ou a purificação do corpo, a lavagem do corpo, envolver o corpo numa mortalha, colocar no caixão e depois enterrar esse corpo. E esse cerimonial do sepultamento vai terminar com o que se chama de descoberta da Matzeivá, o que acontece em torno de 11 meses a um ano depois da primeira parte, que é o tahará. Só no final desse período é que a herança pode ser transmitida ao herdeiro. Ou seja, o jovem discípulo pedia um adiamento na missão de seguir Jesus, muito provavelmente, para cumprir a lei de Israel, claro, mas também, possivelmente, para receber a herança. Assim como nós, que constantemente adiamos o nosso comprometimento com as coisas espirituais, e sob as alegações, às vezes, as mais mundanas e, notadamente, fruto de milindres ou de interesses materiais. Ora, enterrar os mortos faz parte da caridade. Jesus jamais diria a um filho que deixasse de enterrar o seu pai. O cadáver é uma carne sem vida, carne morta. O cadáver é coisa, é um objeto. Enquanto que um morto, ele lembra sempre o humano. Ele traz a ideia do humano. É alguém que... O morto é aquele que se ausenta da vida. Aquele que se ausenta da vida. Pode ser como desencarnar, ausentou-se da vida, ou simplesmente deixa a vida. Ele considera a vida desimportante. Ele abandona esta vida. Ele não se interessa por mais nada. Jesus não diz ao seu jovem discípulo: deixe que os cadáveres enterrem os cadáveres. Ele diz: deixe aos mortos que enterrem aos mortos. E quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Um reino que é interior a todos nós, diz Jesus para nós em Lucas. Um reino que ainda está em construção. O reino de Deus é a evolução moral propagada pela doutrina espírita. Mas é um reino que se constrói aqui. Anunciar o reino de Deus também não é anúncio que se faz apenas com palavras, com pregações, com exposições maravilhosas, de cima de um púlpito. Não. É uma exposição que se faz com exemplo e com atitudes. E isso nós só conseguimos aqui. Jesus, mais uma vez, ressaltou a importância da vida espiritual, que antecede a esta e que continua após a morte, dos seus valores para o espírito imortal, que ainda não é obra acabada. Jesus está dizendo: vá viver. Memento vivere. Cuidar do espírito, preparar-nos para a entrada no plano espiritual, é a causa de estarmos todos neste corpo limitador da nossa consciência. O mapa desta boa preparação já foi esmiuçado tanto por Cristo quanto por Kardec. Mas, se em 2000 anos nós ainda não somos capazes de, no mínimo, amar o próximo como a nós mesmos, e acho que poucos conseguiram em 2000 anos, pouquíssimos. Se nos esforçarmos, talvez nós comecemos a elencar quantos são os que nós conhecemos. Respeitar esse próximo já seria um grande começo. Como nós chegamos nessa situação de nos desumanizarmos, de perdermos a empatia, da insensibilidade da dor do outro, do egoísmo escancarado, enfim?
não é a religião que faz falta. Essa nunca resolveu os nossos problemas. Aliás, as religiões têm sido a raiz da maioria dos nossos problemas. Então, o que faz falta? O que faz falta é a esperança. A esperança faz falta. E a esperança nós encontramos aonde? Em Deus. Então é Deus que faz falta. A frase antológica de Nietzsche, Deus está morto, não demonstra uma afirmação do seu ateísmo, que efetivamente ele era ateu, mas não é isso que ele está colocando aí, que muitos usam essa situação sem compreendê-la na sua profundidade. Ele não fala dele, Nietzsche próprio, ele não fala do seu ateísmo, Deus está morto, mas ele não fala dele, ele fala da humanidade, ele fala dessa falta de esperança que há em todos nós. Ele não afirma em nenhum momento, Nietzsche, que Deus existe ou que Deus não existe. Essa não é uma preocupação nele. Este não é um conflito em Nietzsche. Tampouco ele afirma que Deus deve morrer para que o homem exista em liberdade. Isso já é coisa lá com Sartre. Ao contrário, Nietzsche vem de uma família de religiosos. O seu pai foi um pastor protestante, inclusive professor do príncipe Frederico Guilherme. Ele teve uma vida religiosa feliz com seu pai, com sua família, até que, aos 5 anos de idade, morre seu pai. E 1 ano depois morre seu irmão, Joseph. E ele passa a ser criado aí, sem figura masculina, mas na sua família, somente pelas mulheres, também profundamente religiosas. Então ele não tinha motivo para abraçar aí esse materialismo. O paraíso religioso, com o Deus perfeito, começa a se desfazer, parece que com essas 2 perdas que ele teve, do pai e do irmão. O ateísmo vai se desenvolvendo lentamente em Nietzsche, de acordo com o seu crescimento. Ele já desde cedo dizia que o mal está presente no bem. E sabe que a compreensão religiosa perfeita não existe. Mais que um crítico da religião, então, ele é um crítico do seu tempo, ele é um crítico da modernidade em que vive. Ele diz que é um psicólogo, ele é um médico da humanidade, é um médico da civilização, e usando um estetoscópio filosófico, metafísico, metafórico, ele conclui que a civilização está doente. A modernidade adoece. E ela adoece porque nela, a modernidade, não há Deus. Este seu diagnóstico, que Deus morreu, ele que vem de uma família religiosa, quando ele olha para a modernidade, ele não encontra Deus. A fé no Deus cristão na modernidade, diz ele, tornou-se inviável. Então, exorcizando o impacto que tem a descoberta, ele coloca as palavras na boca do louco, no seu livro A Gaia Ciência, no aforismo 125. O louco sai de dentro de casa e vai para a praça pública e começa a gritar: onde está Deus? Onde está Deus? Eu estou procurando Deus. Vocês viram Deus? E o povo começa a rir do louco e começa a dizer: não, Deus saiu, Deus está de férias, Deus foi embora. O outro grita: Deus está morto. E o louco diz: sim, eu vos digo, Deus está morto. E quem matou Deus? Nós matamos Deus. Fui eu que matei Deus, foi você que matou Deus. Nós, a sociedade, matou Deus. Fomos todos nós que o matamos. Deus está morto porque não está presente na modernidade. Quem mata Deus na modernidade é a ciência. No modelo científico moderno não cabe Deus, pois aí é o humano que prepondera. Mas sem Deus, mesmo com toda a ciência, o humano sofre. Para Nietzsche, na Idade Média, que Deus era o alvo, Deus era o fim, Deus era a meta de tudo, Deus era o meio de tudo, Deus envolvia toda a compreensão do mundo para a necessidade humana, Deus era o foco e era a razão. Quem prepondera na humanidade, no entanto, é o humano racional, consciente de si mesmo, que entende pela ciência
ele pode construir na Terra o paraíso que lhe tem sido negado por essa eternidade, à espera da concessão divina. Não há Deus aqui. É este não Deus que caracteriza a razão moderna, do homem que acredita que por suas próprias mãos vai construir um mundo melhor. Eis a grande ilusão moderna, portanto, de acordo com Nietzsche, que é a morte de Deus. O que aumenta ainda mais o abismo entre a grandiosidade do universo e a indigência humana. A crítica de Nietzsche, portanto, é a ciência. O humano tirou Deus do trono que ele próprio, humano, havia construído para Deus e quer ele mesmo ocupar esse lugar. A ciência nasce na modernidade com uma arrogância divina. E essa modernidade, resultado dessa arrogância, tem gerado a exaustão econômica, a exaustão ambiental, a exaustão urbana e a exaustão humana. E o humano, querendo fugir da ideia de Deus, mais e mais se encontra em sofrimento, em impotência e em indigência. Então, se Deus está morto, pelo bem e pela felicidade da humanidade, nós precisamos ressuscitá-lo. Trazer Deus novamente para as consciências, para que possa haver novamente esperança, para que possa haver novamente alegria e respeito pelo semelhante. Esta a tarefa da doutrina espírita. A ciência encheu o mundo de luzes frias, artificiais. Essas luzes escondem à noite as estrelas. Paradoxalmente, a natureza, metaforicamente, onde Deus habita. E somos ofuscados pelas luzes frias dos computadores, dos tablets, dos telefones, dos televisores, enfim, tudo com suas imagens falsas, virtuais e reais, como as sombras projetadas no fundo da caverna de Platão. Por isso não vemos o outro. Não temos empatia, não somos solidários. Por isso não amamos o próximo, não vemos a vida, e acabamos temendo a morte. Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética lançou do campo de Baikonur, no Cazaquistão, o satélite Sputnik. Muita gente, na época, dizia que com um binóculo ou com uma luneta conseguia ver o Sputnik. Sputnik não passava de uma esfera de metal de 58 centímetros, não era grande coisa. Tinha 4 antenas que emitiam sinais de rádio. E esses, sim, os sinais de rádio eram facilmente detectáveis. Os radioamadores escutavam os sinais de rádio. Isso continuou ao longo de muitos dias, 22 dias, até que as baterias se esgotaram e parou de transmitir. Mas depois de 3 meses de ter dado 1.440 voltas e 70 milhões de quilômetros ao redor da Terra, ele reentrou na atmosfera e se desintegrou. Isso já em 4 de janeiro de 1958. 63 anos agora, após esse feito, isso para nós no século XXI é apenas história da conquista espacial, mas foi um feito humano dramático. Pela primeira vez, o homem olha para o céu, onde os deuses deveriam habitar, e vê uma criação sua, homem, entre as estrelas. Em 1958, a Hannah Arendt, filósofa alemã, escreveu um livro chamado A Condição Humana. E ela conta a história de um repórter do New York Times que disse a frase: "Eis o primeiro passo para libertar o homem da sua prisão na Terra." A banalidade da expressão, diz Ana, demonstra um desejo inconsciente coletivo das massas, pois, apesar dos cristãos chamarem a Terra de um vale de lágrimas, e os filósofos tenham visto o corpo humano como sendo a prisão da mente e da alma, é a primeira vez na história, porque antes ninguém, na história da humanidade,
havia dito ou colocado ou chamado a Terra como a prisão dos corpos dos homens. A modernidade, declara a Hannah Arendt, se distingue sobretudo por uma alienação em duplo aspecto: o voo da Terra para o universo e do mundo para dentro do homem. Então esse homem olha para si, na modernidade, e o que ele vê é o individual, o egoísta, que não se ocupa com o seu semelhante. Esta perda moderna da fé, que não diz respeito somente a Deus e ao além, ao metafísico, mas à própria realidade, torna a vida humana radicalmente transitória. Jamais foi tão transitória quanto ela é hoje. Nada promete duração e subsistência na vida de hoje. E em frente a esta falta do ser, surgem nervosismos e inquietações. Também as religiões, enquanto técnica explicativa da morte, que deveriam suprimir o medo da morte, produzindo um sentimento de duração, não o fazem porque elas também perderam a sua fé. E por perderem a sua fé, por não acreditarem mais nos seus rituais, na sequência dos atos eternamente praticados, sem explicação, elas se tornaram obsoletas e não convencem nem a si próprias mais. Isso reforça o sentimento de transitoriedade, uma vida sem expectativa de objetivo transcendente, uma vida sem importância, como um homo sacer. Eu explico. O homo sacer é uma figura do direito romano clássico, que significa o homem sagrado. É o homem que só podia ser julgado pelos deuses. Esse é um julgamento difícil. Ele só pode ser julgado pelos deuses. Era a condição de quem havia cometido um delito, um pecados contra os deuses, contra os rituais dos deuses, contra a religião dos deuses, e colocando assim em perigo o que os romanos chamavam de pax deorum, a paz entre os deuses e a sociedade romana e o Estado romano. O indivíduo era consagrado, mas era uma consagração negativa. O indivíduo era consagrado à divindade e era deixado à mercê dos deuses. Ele era expulso do grupo social, ele perdia todos os seus direitos de cidadania, ele perdia o direito de trabalhar, ele perdia o direito de... Enfim, ele era um nada na sociedade. E ele podia ser morto, olha que interessante, por qualquer indivíduo. Qualquer um poderia matar o homem sagrado, o homo sacer, sem que fosse penalizado por isso. O homo sacer, o homem sagrado, só não podia ser morto num ritual religioso. Segundo o italiano atual, Giorgio Agamben, o homem sagrado representa a vida absolutamente passível de ser morta, sem que ninguém se incomode com isso. Ou seja, é uma vida desimportante. E ele coloca como homens sagrados, ou homines sacri, na modernidade, ele põe os judeus nos campos de concentração, os prisioneiros em Guantánamo, aqueles que não têm documentos, aqueles que pedem asilo, aqueles que aguardam em algum lugar para a sua deportação, aqueles que são refugiados de guerra, aqueles que vivem e perambulam e mendigam pelas ruas, aqueles viciados e drogados que andam atirados pelas ruas, os doentes terminais nas UTIs ligados a tubos, não é? Que vegetam simplesmente presos a isso. Estes, para eles, na modernidade, é o homem sagrado. Se a sociedade pós-moderna reduz a todos nós como uma vida desinteressante, então não apenas as pessoas na margem da sociedade, as pessoas em situações excepcionais, não apenas as pessoas excluídas ou os excluídos, mas todos nós, indistintamente, passamos a ter o caráter de homens sagrados. Nós somos todos
desimportantes. Nós somos os mortos-vivos. Nós somos os zumbis do nosso apocalipse. Nesta modernidade, nós nos afastamos de Deus, banalizamos a morte e não compreendemos a vida. Até o começo do século XX, a nossa atitude diante da morte era praticamente a mesma em toda a vida ocidental. Mas parece que depois da carnificina da Primeira Guerra Mundial, tudo mudou. A sociedade soube produzir para a sua própria defesa os meios eficazes de proteger-se dessas tragédias cotidianas da morte, a fim de ficar livre para prosseguir em tarefas menos preocupantes, sem emoções, sem obstáculos. 3 fenômenos acompanham, de acordo com os historiadores e sociólogos, a morte na modernidade, quais sejam? A ocultação da morte. Isso é, o banimento da morte da sociedade. Não se fala mais em morte. Não nos ocupamos mais da morte. Tudo ocorre como se a morte não existe ou como se a morte não tivesse importância. Talvez este seja o reflexo desse desleixo que nós estamos tendo com a vida. Basta ver num momento gravíssimo desse que nós vivemos nessa pandemia de coronavírus, as pessoas lotam as praias, as pessoas lotam os bares, as festas, enfim, não se preocupam se elas vão receber ou se elas vão transmitir. É um desleixo total. Por quê? Porque eu nego a morte. A morte não existe. Isso não faz parte da minha vida. Segundo, os nossos moribundos não ficam mais em casa. Nós transferimos o doente para um hospital. E é lá que a morte é escondida, longe de casa. A minha casa continua intocada, um local de vida, entre aspas. Porque eu nego também a morte daqueles que estão aí. E, em terceiro lugar, eles apontam a extinção e até mesmo a negação do luto, como nós temos visto. A impossibilidade de prantearmos os nossos mortos como gostaríamos que fosse. Conclui-se que a morte passou a não ter sentido. Da mesma forma, também, a vida perdeu a sua importância, portanto. Com a sua ocultação, já não se sabe mais o que é morte, pois já não se sabe mais também o que seja a vida. Vivemos, pois, por falta de entendimento e educação das leis divinas, a banalização e a alienação da morte, um fenômeno presente numa época em que se discute tanto sobre a legalização da eutanásia, sobre a legalização do aborto, mas não se discute sobre a moralidade da manutenção da vida, da preservação da vida intrauterina, até que essa morte, essa vida se esvaia naturalmente, ou que esta vida surja naturalmente para o mundo. Tratamos da morte na modernidade como se Deus estivesse ausente ou morto. Destratamos a vida, destratamos a morte dos nossos semelhantes como se todos fôssemos homens sagrados, sem importância e sem esperança. Pandora foi a primeira mulher criada por Zeus, o pai dos deuses, o pai de todos, como Júpiter, como Odin, como Jeová, enfim. Zeus criou Pandora, a primeira mulher, e deu a ela de presente uma caixa misteriosa, com a advertência de que ela jamais abrisse essa caixa. Mas um dia, vencido pela curiosidade, Pandora resolveu abrir a caixa e liberou para o mundo os grandes males: a doença, a fome, a inquietação, a violência, a loucura. Tudo saiu de dentro daquela caixa a assombrar o mundo, a assombrar os homens. Mas restava dentro da caixa ainda uma única coisa, uma virtude: a esperança. E a esperança também voou para fora da caixa e ela foi tocando as feridas criadas por todos os males e curando-as. Embora Pandora tenha liberado a dor e o sofrimento no mundo, ela também permitiu que a esperança surgisse para a humanidade. Moral da história:
Ao lado do sofrimento está sempre a esperança. Ao lado da doença está sempre o remédio. A vida perdeu o brilho. O futuro parece sombrio. Reencontremo-nos com Deus. Com esperança, a cada dia que renasce. O egoísmo é a nossa pior chaga. O mundo não é só seu. A dor não é só sua. Todos nós sofremos. Existe uma alegria imensa em servir aos outros. É melhor sempre do que ser servido. Emmanuel diz assim no seu livro Fonte Viva: há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo, na vaidade, negando-se a partilhar a esperança comum. Sai, cada dia, de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda o quanto possas. Encerro com o poema do inglês John Donne, do século XVI. Foi por ele que Hemingway escreveu o seu livro Por Quem os Sinos Dobram, que Thomas Merton escreveu Nenhum Homem é uma Ilha, e que Raul Seixas, o Raulzito, escreveu a sua música Por Quem os Sinos Dobram. Nenhum homem é uma ilha. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão arrastado para o mar, a Europa vai ficar diminuída como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria casa. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram também por ti. Deus seja com todos. Muito obrigado e boa noite.